relações. Essa diferença é fundamental, porque muitas das práticas e doutrinas católicas, como a veneração dos santos, adoração de Maria, mediação de Maria, assunção de Maria. Tá, adoração de Maria, mediação de Maria. Outra falácia e ignorância do senhor Nicodemos, né? Eu acho que ele deveria estudar pelo menos o básico, saber qual que é a diferença entre um culto de latria e, né, e um culto de dulia. O que é um culto prestado aos santos, o que é um culto prestado a Deus. Mas a ignorância é tanta, né, e a compreensão teológica do mistério da revelação é tão baixa, né, eu acho que, né, ainda se dizem inspirados pelo Espírito Santo, que eu acho que o Espírito Santo, né, ele não inspiraria tanta ignorância e idiotice em alguém. Mas fazer o quê, né? Cada um acredita no que quiser. Então, senhor Nicodemos, se o senhor lê o básico de catolicismo e de história da igreja, nunca na história da igreja ou na história da humanidade alguma, alguém ensinou prática de adoração a Nossa Senhora ou a qualquer outro santo. Então, se você não entende o que é um culto de dulia e um culto de latria, é porque a sua mente, né, é tão baixa e reduzida que não consegue compreender o básico da adoração divina, né? Se você acha que, se você reduz o culto a os santos como um culto, né, ao nível do culto divino, desculpe, mas você não tem fé e não sabe o que é adoração. Então venha ser católico, que eu tenho certeza que o senhor aprenderá o que é adoração, né, e parará de falar tanta asneira. Eu nem vou perder meu tempo aqui mostrando documentos da igreja, falando sobre o culto a Nossa Senhora, aos santos, para não ficar tão humilhante ao senhor. Mas, na verdade, vamos lá. Vamos olhar o que diz a Lumen Gentium, que é um documento do Concílio Vaticano II sobre a Igreja. E aqui a Igreja reafirma mais uma vez, né, a doutrina acerca de Nossa Senhora. Então, a Constituição Dogmática Lumen Gentium sobre a Igreja, no número 61, vai dizer: concebendo a Cristo, gerando-o, alimentando-o, apresentando-o no templo ao Pai, sofrendo com seu filho que morria na cruz, ela cooperou de modo absolutamente singular pela obediência, pela fé, pela esperança e a caridade ardente na obra do Salvador, para restaurar a vida sobrenatural das almas. Por isso tudo, ela é nossa mãe na ordem da graça. E aí, porque Maria, a mediação de Maria. Quando se diz que Nossa Senhora é medianeira de todas as graças, né, é algo até que o Papa esses dias pediu para ter moderação nessa afirmação, porque o intelecto protestante é tão baixo, tão a um nível tão deprimente que não consegue diferenciar e compreender a questão da medianeira, do título de medianeira de Nossa Senhora. Então, a bem-aventurada Virgem é invocada na Igreja com os títulos de advogada, auxiliadora, amparo e medianeira. Mas isso deve entender-se de modo que nada tire nem acrescente a dignidade e a eficácia de Cristo, mediador único. Nenhuma criatura pode colocar-se no mesmo plano que o Verbo encarnado e redentor. Mas, assim como o sacerdócio de Cristo é participado de modo diverso pelos ministros sagrados e pelo povo fiel, e assim como a bondade de Deus única se difunde realmente em modos diversos pelas suas criaturas, assim também a única mediação do Redentor
não exclui, antes suscita nas criaturas uma cooperação múltipla, embora participada da fonte única. Então, Nossa Senhora é medianeira, ou seja, a mediação de Nossa Senhora e dos santos é participada da mediação de Cristo. Não é uma mediação paralela ou no mesmo nível, mas são mediadores enquanto participam da única mediação que é a de Cristo. Ou seja, enquanto unidos a Cristo, participam da mediação de Cristo. Por quê? Atingindo a glória celeste, estando lá plenamente diante de Deus, intercedem por aqueles que estão na terra. Por isso, Apocalipse 8 vai dizer que os santos estão lá no céu com o turíbulo, com incenso, né? E a fumaça do incenso representa as orações dos santos que sobem diante do trono de Deus. Está na Bíblia, né, seu Augusto Nicodemos. O Senhor nega, Lutero negou, por isso que Lutero queria arrancar o livro do Apocalipse da Bíblia. Então, a igreja não hesita em professar abertamente uma função assim subordinada em Maria. Experimenta-a continuamente e recomenda ao amor dos fiéis, para que, apoiados nessa proteção maternal, eles se unam mais intimamente ao mediador e salvador. Ou seja, os santos que estão lá, eles, unidos a Cristo, eles participam da mediação de Cristo. Por isso que toda oração que a igreja, né, cria, que a igreja institui, pedindo a intercessão de um santo, fala: por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que vive e reina na unidade com o Espírito Santo. Amém. Ou seja, com Jesus. Desliguei o microfone sem querer. Então, a igreja vai dizer, né, no final das orações, né, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Por Cristo Senhor nosso. Por quê? Porque a intercessão dos santos não é paralela ou por fora, mas participativa na mediação de Cristo. Porque unidos a Cristo, ou seja, pertencentes ao corpo de Cristo, participam da mediação divina, da mediação de Cristo. Assim como nós, pela graça, né, nós somos filhos de Deus pela graça. Vai nos dizer São Paulo. Somos filhos adotivos. Assim como, né, então, se a mediação de Nossa Senhora fosse algo, o título de medianeira Nossa Senhora, ou a intercessão dos santos, fosse algo contrário à mediação de Cristo, nós dizermos também que somos filhos de Deus seria também pecado. Seria nos colocarmos como Deus. Mas não, nós participamos da natureza divina porque participamos da natureza de Cristo pelo batismo. E assim também participamos da glória, participamos da intercessão de Jesus, o único mediador. Então, assim como na filosofia também nós dizemos que nós possuímos o ser, a existência por participação. Ou seja, nós também mediamos por participação na mediação de Cristo. Porque unidos a Ele pelo batismo, nos tornamos um só com Ele. E isso quem disse foi o próprio Senhor Jesus Cristo. Mas eu acho que o senhor Nicodemos deve que só acha que a Bíblia caiu do céu de capa e zíper, eu acho que ele não lê, né? Claramente. Outro documento da igreja que poderia citar aqui é a lei da Dei Verbum, né, que é o documento sobre a revelação divina, é o documento do Papa Bento XVI, chamado Verbum Domini, que é uma exortação apostólica pós-sinodal sobre a palavra de Deus na vida e missão da igreja.
Papa Bento XVI vem afirmar, né, baseado na sã doutrina da Igreja, né, não baseado numa interpretação própria, mas dentro da tradição única e verdadeira da Igreja, a tradição de sempre, que a palavra definitiva de Deus, Ele é o primeiro e o único, deu à criação e à história o seu sentido definitivo. Por isso somos chamados a viver o tempo, a habitar na criação de Deus dentro desse ritmo escatológico da palavra. Portanto, a economia cristã, como nova e definitiva aliança, jamais passará e não se há de esperar nenhuma outra revelação pública antes da gloriosa manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele cita aqui, claramente, né, 1 Timóteo 6, 14, Tito 2, 13, baseando nesses dois, e também na Constituição Dogmática do Concílio Vaticano II, chamada Dei Verbum.